Feche os olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha estar conosco. Sabemos, Pai, que podemos enfrentar qualquer situação, mas se o Senhor não estiver conosco, então será difícil vencer. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos livra. Quantas vezes Satanás quis nos destruir e nos matar, mas o Senhor não deixou. Nós demos causa para ele nos destruir, mas o Senhor disse: não toca. E ele não pôde tocar. Por isso, Senhor, nós declaramos a nossa dependência a Ti. Declaramos, Senhor, que precisamos do Teu mover, do Teu agir em nós. Governe esse culto, governe sobre nós e nos liberte nesta noite. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amados, o Senhor propôs no meu coração compartilhar essa palavra com vocês. Jesus nos libertou. Muitos de nós temos vivido muitas prisões na nossa vida, vários níveis de prisão. Muitos de nós pensamos que às vezes a prisão pode ser uma possessão, uma opressão. Não, existem vários níveis de prisões que nós temos, e nós vamos conversar sobre isso essa noite, e você vai perceber que o Senhor veio para nos libertar de todas elas. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 61:1-3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes se dê de glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Esse é um texto que Jesus, ele está num dia na sinagoga, num sábado, ele pega o livro do profeta Isaías, né? Não era como nós hoje, que você pega a sua Bíblia, abre o texto de Isaías, fala, abra Isaías 61. Ele foi abrindo o rolo, foi abrindo, e todo mundo olhando para ele. Quando ele achou o texto, ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Fechou o rolo, olhou para toda aquela plateia e disse, hoje essa palavra se cumpriu diante de vocês. Guardou o rolo e sentou. Toda a sinagoga olhou para ele. Que história é essa que essa palavra se cumpriu? Você já reparou? Muitos dizem que o Evangelho, ou que tudo que nós recebemos do Evangelho, ele veio depois da morte e ressurreição de Jesus. Não é assim que a gente aprende? Não é assim? Mas Jesus não pregou o Evangelho antes da cruz? E agora, como que fica? Você entende que tem coisas que transcendem? Muitos diriam, essa palavra se cumpriu na ressurreição de Jesus. Jesus afirmou isso na sinagoga, antes de morrer. Porque a palavra de Deus, ela é uma realidade. Quando Deus tem uma promessa para você, Ele libera uma promessa para você, essa promessa já é uma realidade. Mas para muitos, ele precisa de 1, 5, 10, 20 anos para que essa realidade se torne na vida dele, porque ele precisou de 20 anos de estrutura
para receber aquela promessa. Por isso você vê que tem pessoas que recebem uma promessa, passa um tempo, ela já recebeu a resposta. E outras falam, mas Deus me prometeu tal coisa, Deus falou tal coisa, já passa ano, e passa ano, e passa ano, e nada. Mas no momento que Deus liberou a palavra, já veio a ordem para se cumprir. Deus sabe que eu e você temos um curto período de vida. Imagina você esperar 20 anos por uma promessa pessoal acontecer. É muito tempo. Para mim, para você é muito tempo. Uma promessa que transcende a geração, como a vinda de Jesus, por exemplo, eu entendo que demorou 1000 anos, 2000 anos. Mas uma promessa pessoal não pode. Eu preciso que ela vire uma realidade o mais rápido possível. E se existe uma promessa que é para virar uma realidade na minha e na sua vida, é a liberdade que Cristo nos trouxe. Todos nós temos algum tipo de prisão. Prisão em pecados, prisão de alma, mágoas, depressão, angústias, tristezas, prisão em dogmas, sofismas, religiosidade, ensinamentos que foram colocados em nós, que contraria uma realidade espiritual na minha vida e faz com que eu não consiga receber, por causa desses marcos que estão dentro de mim, que me prendem, não me deixam romper. Prisão em enfermidades, quantas pessoas estão presas em enfermidades, em doenças? Ah, pastor, é propósito de Deus. Certa vez, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Olha a pergunta que fizeram. Senhor, esse moço nasceu cego. Quem pecou? Ele ou os pais? Jesus disse assim, nem ele nem os pais. Mas foi assim. Ele está assim, para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, uma pessoa doente, uma pessoa enferma, é uma pessoa em potencial para que a obra e a glória de Deus se manifeste nela. É potencial. É potencial. Aí você fala, não pastor, Deus não quer. Aí eu faço a segunda pergunta para a pessoa. Se Jesus estivesse agora aqui na sua frente, você crê que Ele te curaria? Qual é a resposta de 100% das pessoas? Sim. Se Jesus estivesse aqui, eu seria curado. Uai. Mas se você está me dizendo que se Jesus estivesse diante de você, você seria curado, o que mudou? Porque diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele quer que você seja curado, então Ele quer que você não tenha essa enfermidade. Ah, mas Jesus não está aqui. Mas os embaixadores dele estão. Todos nós somos embaixadores dele. Todos nós. Então o que está acontecendo? Você entende que há uma prisão à enfermidade? Porque quando você está enfermo, vamos falar assim, você pegou uma virose. Quando você chega no hospital, na UPA, o que o médico fala para você? Está dando essa virose em todo mundo. Não é essa palavra que ele solta no ar? Está todo mundo com isso, aí você fica tranquilo. Ufa, graças a Deus. Eu não sou uma anomalia. Se todo mundo está doente, por que seria diferente comigo? Esses dias mesmo, minha esposa começou a tossir. Eu falei, vixe. E foi lá, tomou xarope, voltou e tossia, levantava. Aí eu falei assim, Deus, ela não me pediu oração. Porque normalmente eu tenho um defeito. Eu ofereço oração. Isso é um erro. Quem quer que pede. Você vai ver que Jesus não oferece. Você já viu Jesus oferecer? É muito raro, né? Muito raro, só quando é morto. Passou um velório na frente dele, ele parou e aí ressuscitou. Mas é muito raro, porque o morto não tinha como pedir para ele, né?
Mas você vai ver que a maioria das pessoas doentes procuravam ele e Jesus falava assim: o que você quer? Não é? O que você quer? Eu quero ser curado. Ah, seja feito conforme a tua fé. Aí tem um caso polêmico, né, de uma mulher estrangeira que para ele: Jesus, cura minha filha. Jesus não dá nem moral para ela. E vai andando, conversando, batendo papo. Parece aqueles políticos cheios de gente assim que, fulano, e não olha, né? E tá passando. E os discípulos: Senhor, essa mulher, olha essa mulher aí. Aí ele olhou para ela e falou assim: o que você quer? Cura minha filha. Não, eu não vim agora para vocês não. Depois, agora não. Primeiro eu vou cuidar dos filhos de Israel, depois eu cuido de vocês. Não, Senhor, mas minha filha está perecendo. Não. É correto eu tirar da boca do filho e dar para os cachorrinhos? Não era assim que os gregos chamavam os judeus? Bando de cachorro? Não, é certo eu tirar da boca dos filhos e dar para os cachorros? Olha, Senhor, até nós, os cachorros, comemos das migalhas que caem da mesa de vocês. Mulher, olha, que palavra. Seja feito como você quer. E a filha foi curada no mesmo instante. Você entende? Então veja, muitos milagres acontecem por provocação. E aí eu vi que ela tossia, não parava. Do nada eu virei assim do lado, né? Praticando algumas coisas que eu aprendi, né? Eu só encostei nela assim e fiquei quieto. Normalmente eu falei: tá me abraçando, né? Mas eu não abracei ela. Eu só botei a mão assim nela. E eu fiquei, em espírito, repreendendo aquela tosse dela. Aí de repente ela parou. Aí demorou um pouco, eu apaguei. Eu sou assim, eu tenho sono pesado, tá? Tiver alguém morrendo 3 horas da manhã, eu só vou descobrir, porque vocês liguem para apóstolo. Ela atende 4, 5 horas, ela atende. Eu não atendo, já estou falando, meu sono é pesado. Boto o celular, não acordo. Só Deus para me empurrar o anjo ir lá para me visitar. Eu tenho esse problema. E aí eu dormi, de repente eu acordei, fui pro trabalho. Quando eu voltei, eu virei e falei assim: amor, você parou de tossir? Ela veio e falou assim: parei. Ah, tá. Eu fiquei quieto, né? Depois que eu fui explicar para ela o que aconteceu. Mas por quê? Porque ela estava começando a entrar numa cadeia, numa prisão. Vocês sabem, quantos de vocês já me viram aqui com um problema de saúde? E às vezes eu tenho que me ausentar da igreja, ter que ficar num cantinho, às vezes até deixar de participar. Acho que eu já perdi uns 2 cultos na IBCC por causa disso. Porque é uma cadeia, nos prende, nos aprisiona. Então, enfermidade é uma prisão. Outra prisão, ação maligna, possessão, opressão. Cadeias que nos prende, que nos oprime, que não deixa a gente avançar. Uma prisão também, prisão de identidade. Quantos de nós, por ter uma baixa estima, não saber quem nós somos em Jesus, quem nós somos no reino, nós estamos presos, não fazemos amigos, não desenvolvemos, não nos relacionamos, não ajudamos, porque estamos presos. Uma outra prisão, mentira. Isso aqui, ó, 100%, 99,99%, eu vou botar o 0,1% dos crentes que já conhecem Jesus. Mas prisão da mentira, o mundo está preso na mentira. Então, Jesus veio nos trazer essa liberdade. E olha que boa notícia, o nosso Deus tem um histórico libertador. Se tem alguém que é especialista em libertar, é o Senhor nosso Deus. Ele é especialista. Você já começa com grandes narrativas. Você vê o que ele fez com Abraão. Você vê o que ele fez com Adão, que se meteu numa prisão. Você vê o que ele fez com o povo de Israel lá no Egito. Você vê o que ele fez com José, que os próprios irmãos encarceraram ele. Você vê então o que Deus vai fazendo durante a história. Então Deus é um Deus que liberta. Por isso o texto de Isaías, que ele veio com essa unção do Espírito para proclamar a liberdade dos cativos. Ele veio trazer essa liberdade.
Então a gente vai conhecer agora algumas, né? Baseado na palavra de Deus. Quais são algumas das liberdades que Ele nos trouxe? Vamos conhecer o seu poder libertador nos pecados e na alma. Romanos 6,18 diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então Ele já nos libertou do poder do pecado. A pergunta é: por que pecamos deliberadamente? Por que pecamos conscientemente, se Ele já nos libertou? Por quê? Nós temos uma natureza caída, é verdade, que vai ser glorificado o nosso corpo. Mas eu te pergunto, esse poder que nos faz errar, a partir do momento que eu entrego minha vida para Cristo, ele vem e diz que o Espírito Santo, quando ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. E da justiça, porque eu vou para o meu Pai, eu vou sentar à sua destra e vou governar. Então, se eu já fui libertado desse poder, por que eu ainda estou escravizado? Por que eu ainda estou escravizado nos meus pecados? É algo para se considerar. Por que eu ainda estou preso? Por que eu ainda, servindo a Jesus, eu sou oprimido por isso? Deixa aí, está na bênção. Provérbios 11:8. O justo é libertado da angústia e o ímpio para o seu lugar. Olha que palavra maravilhosa. Você já prestou atenção nessa palavra? O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Quando Deus te liberta da angústia, automaticamente alguém tem que receber essa angústia. O ímpio, ele toma o seu lugar. Então essa é uma prisão de alma. Quando eu busco a Deus, quando eu entendo a liberdade que Cristo me trouxe, então Ele arranca essa angústia de mim, Ele arranca essa depressão de mim, Ele arranca tudo aquilo que me aprisiona a nível de alma. Porque nós estamos presos nas angústias, nas ansiedades. Por quê? Porque não conseguimos esperar. Qual o nosso problema em esperar? Por que tem que ser tudo para ontem? Por que eu não consigo esperar? Isso é uma prisão. A ansiedade, às vezes, ela é tão forte que você não dorme. Né? Na sua prova, você dormiu? No dia da prova dela, eu sei que ela ficou. Por quê? Ansiedade, vem tudo na cabeça, vem tudo na mente. Por que não descansar no Senhor? Imagine a situação. Sadraque, Mesaque, Abednego. Vem o rei. Vai ser tocado. Vocês vão ter que se ajoelhar diante da estátua e adorar. Quem não fizer vai ser tacado lá na fornalha de fogo. Todo mundo baixou, os três em pé. Aí o rei olhou: camaradas, vocês não entendeu? Acho que vocês não entenderam. Eu estou dizendo que quando tocar música, vocês têm que abaixar, se curvar diante da imagem e se prestar o culto a ela. Quem não fizer isso vai ser tacado naquela fornalha. Tá bom? Tá bom. Todo mundo levanta. Toca de novo. Tocou, todo mundo baixou, o rei. E os três lá, em pé. Ué, por que vocês não se curvou? Porque nós não nos curvamos. Não nos curvamos diante de outros senão o Senhor nosso Deus. Vou tacar vocês lá dentro, eu quero ver se esse Deus livra vocês. Olha a resposta deles. Se esse Deus, como você se refere, vai nos libertar, não sabemos. Mas nos curvar, não nos curvaremos. Aí o rei ficou assim, acenda 7 vezes mais.
era tanto fogo, era tanto calor, que os homens que levaram eles para lá morreram. Você entende? Os homens que lançaram eles na fornalha, eles morreram. E passou um tempo, né? Ele tomando seu vinho, né? Isso é o que acontece com quem me afronta. Ele olhava para a bebida, olhava para o fogo, olhava para a bebida, olhava para o fogo, falou: não é possível. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Quantos nós lançamos lá dentro? 3. Por que eu vejo 4? E o quarto é semelhante a filho dos deuses. Como você acha que estava o coração desses homens quando falou assim: vamos tacar vocês lá dentro? Descansaram em Deus. Fala: Deus, nossa vida está na tua mão, seja feito. Nós declaramos que se o Senhor quiser nos livrar, livra. Diz o texto que sequer o cabelo deles foi fumegado. Eu não sei você, mas risca aí um palitinho na sua cabeça aí para você ver o que acontece. Faz assim, ó, não é assim? Vai. Quando era criança a gente fazia muito isso, né? Vinha assim aquele cheiro maravilhoso do cabelo. Um cheiro que é muito conhecido pelas irmãs na hora da chapinha, né? E sai o cheiro, né? Nessa hora sai esse cheiro, né? Então diz que nem o cabelo deles tinha esse cheiro, numa fornalha aquecida 7 vezes. Então, para quem foi a angústia? Foi para o rei, porque ele viu que ele mexeu com os servos de Deus. Ele quer nos libertar de toda a nossa prisão de alma. Vamos conhecer o seu poder libertador em dogmas e sofismas. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Provérbios 11:9. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos deles. Salmos 72:14. Então Deus quer nos libertar do engano. Deus quer nos libertar de tudo que nos prende. Eu vou dizer para você, Jesus foi tão escandaloso, ele era a promessa, ele era a manifestação da palavra de Deus. Segundo o texto, ele é a palavra de Deus. O verbo se fez carne e tabernaculou conosco. Jesus é a própria palavra, então Jesus é a manifestação visível de Deus. Quando ele se manifestou, nem o povo dele quis saber dele. Por quê? Níveis de dogmas e religiosidade. Então imagina, veio para o que eram os seus, mas os que eram seus os rejeitou. Dogma, sofisma. Não, mas eu aprendi assim, é desse jeito. Não, não pode ser. Ei, irmão, se você souber, tem coisa que se Deus falar, você vira do avesso assim, ó. Então nós precisamos ser libertos de tudo que nos prende, dessa religiosidade. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Agora aqui já inverteu. Antes você era cativo, agora por causa de Cristo você prende os pensamentos e os levam à sujeição de Cristo Jesus. Aí vem os pensamentos, vem as falácias do inimigo, vem a ação de Satanás para dizer: não, você não vai conseguir, não, isso é vontade de Deus para a sua vida, não, não sei o que lá, tudo que contraria a palavra já revelada para você. E aí você vai falar o seguinte: está repreendido. Eu levo esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu não serei mais preso, mas eu é que em nome de Jesus te aprisiono. Irmãos, assim como o homem pensa, assim ele é, diz o texto de Provérbios. Você é o que você pensa. Se você achar que você é o mais miserável,
Tem um bispo aí que ele fala que ele é o estrume do cavalo do ladrão. Mas tem milhões na conta. É fácil falar isso para parecer que é humilde, mas ele não pensa assim. Pastor, você está dizendo que se eu pensar que eu sou milionário, eu vou ser milionário? Não vai trabalhar não para você ver. Começa com pensamento, mas tem que ter atitude. É semelhante a amor platônico. Quem já viveu um amor platônico aí? Você gosta da pessoa e se imagina falando com ela, passa perto dela, coração bate, até suspira. Na hora que vem, aí de repente aparece alguém e conquista, porque alguém passou do pensamento para a atitude. Pergunta para alguém que começou um negócio. Ele ficou em casa? Pergunta para alguém que começou uma obra, ficou em casa? Pergunta para alguém que quis ganhar a família, ficou quieto? Você entende? Então primeiro é o pensamento. E se tem um lugar que Satanás bombardeia aqui, ele quer destruir você. Ele quer dizer, não dá, não adianta, né? Não vai. Você vai expulsar um demônio e falar, não tem autoridade. Você vai orar pelo enfermo e fala, essa enfermidade você não tem autoridade para orar não. E começa, aí você fala, não tem. Olha, não faz isso, não faz aquilo. Aí você, não vou fazer. Tudo começa aqui, ó. Então, quantos de nós estamos aprisionados na nossa mente? Estais por firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Qual que é o jugo da servidão? Paulo está falando da lei aqui. Porque sabe o que acontece? Os judeus vinham para Cristo e eles entendiam que por eles serem judeus, eles tinham que cumprir a lei, que a salvação deles vinha pela lei, não vinham por Cristo. Paulo foi alguém que estudou tanto, buscou tanto a Deus, recebeu tanta revelação de Deus, que ele entendeu que Cristo era muito sublime, a ponto de quem está nele está acima de tudo, inclusive da lei. Por isso que ele fala, Cristo cumpriu a lei. Então agora não tem mais o dia, ou seja, o sábado. Não tem mais a comida. Se você entende que não pode comer, se o seu pensamento é esse, não coma. Mas se você entende que pode comer tudo, coma. Aí você pega uns irmãos aí e vai falar isso. Pega um adventista, por exemplo, né? Parece uma carne de porco para ele. Tem gente que acha que por comer carne de porco vai para o inferno. Aí Paulo chama esses camaradas de fracos na fé. Toda pessoa que tem uma limitação de mente, a Bíblia chama de fraco na fé. Mas ele vai dar um conselho para os fortes, o que entende que pode fazer tudo. Se você vê que por causa o fraco vai cair por sua causa, então você se fará fraco para ganhar o seu irmão. Que ele não caia por causa da sua liberdade. Porque aí Cristo não está nisso. Isso é egoísmo, isso não é amor. Não é porque eu sei que eu posso fazer tudo em Cristo que eu vou fazer. Eu tenho que pesar minhas consequências. Então tem coisas que não dá para fazer. Jesus virou para os discípulos e falaram, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Vocês não estão prontos para ouvir. Mas o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. E aí vem Deus, numa oração de Pedro ao meio-dia, dá uma visão, quando ele está num êxtase, e ele vê um lençol se desenrolando, com todo tipo de bicho. E a voz do céu fala, mata e come. Ele fala assim, eu não. Uma voz do céu. Da onde veio a voz? Não foi da terra, foi do céu. Disse, mata e come. E ele falou assim, tá doido? Nunca comi isso. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém.
era uma tentação para Pedro, aquela visão? Pedro, que foi chamado para pregar para os gentios, olha a visão que ele tinha dos gentios. Imundos. Os gentios para Pedro eram um bando de animais imundos. Então Deus desce um lençol e fala: mata e come 3 vezes. Por quê? Significando as pessoas que iam procurar ele, para ele poder ir a Cornélio, para ele poder pregar, descer o Espírito Santo, e ele olhar e falar assim: até sobre os gentios descerão o Espírito Santo. E aí a igreja de Jerusalém quer expulsar Pedro. Que história é essa que você foi pregar para os gentios? Você está doido? Aí ele: calma, igreja, calma, deixa eu me explicar. E ele começa a se explicar para a igreja e fala: olha, os precisam descer. Começou a falar língua, começou a profetizar. Eu nem botei mão, eu nem orei, foi no meio da pregação. Tamanho era a sede dos gentios. Os gentios são mais sedentos que os judeus. Por isso que Deus nos visitou primeiro. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmo 68:6. Então Deus quer nos trazer uma vida de liberdade, uma vida de transformação. Ele quer nos libertar do poder do inimigo e das enfermidades. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E aí Jesus foi inquirido por causa disso. Porque como ele faz isso num dia de sábado? Como que ele cura alguém? Como ele liberta alguém no dia de sábado? Absurdo! Não pode ser o Messias. O Messias jamais curaria num sábado. Aí ele fala bem assim para esses homens: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha presa. Enfermidade de Satanás. 2 prisões. Satanás a aprisionou através de enfermidade. Eu falo: não convinha eu soltar ela? 18 anos encarcerada, andando encurvada, não podia se endireitar. E ele foi lá e libertou ela. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11:20. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Então ele quer nos libertar do poder de Satanás. Ele quer nos libertar de todo o mal, de toda a enfermidade. E com relação à identidade? O nome disso é carência. O nome disso é carência. Vocês não estão dando tanta atenção para ela, não. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Primeira coisa que você precisa saber: você é corpo de Cristo. Cristo, quando olha para você, ele olha para si mesmo. Você integra ele, você faz parte dele. Não tem como fugir disso. Se você não sabe disso, você está em cativeiro. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois
lavoura de Deus, edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Então, se eu sou lavoura de Deus, Deus tem um cuidado comigo. Deus me rega, Deus manda o sol na hora certa, Deus manda os fertilizantes, Ele manda o adubo, Ele sabe arar a terra, Ele sabe trabalhar. Ele não é um agricultor agressivo que nos machuca. Não, Ele cuida de nós, Ele nos prepara, porque Ele está nos edificando para a eternidade, uma eternidade com Ele. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3:2 também tem um texto que diz que vós sois a carta de Cristo. Você é uma mensagem de Cristo para o mundo e para as pessoas. Você carrega uma mensagem em você. Então, ainda que você não fale nada, a sua vida é uma mensagem. Eu já disse para vocês, o mundo não lê a Bíblia, eles leem vocês. Então, se você solta palavrão, o mundo está te lendo. Se você roda baiana, o mundo está te vendo. Se você não honra os seus compromissos, o mundo está te vendo. Se você é uma pessoa que não demonstra uma vida com Deus, o mundo está te vendo. Você é carta de Cristo, você é carta de Cristo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Nós somos filhos da luz. Não temos parte com Satanás, que é das trevas. Nós temos parte com o sol da justiça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Você é luz, filho da luz. Você é manifestação da luz. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi comprado por Ele, Ele é seu dono. Você tem um dono, você tem um dono, você tem um proprietário, você é propriedade exclusiva dEle. Vós sois o sal da terra. Você é o que dá o tempero, você é o que dá o adubo, é você que tempera. A terra, ela aponta também para o homem e para o ambiente que eu vivo. Então, se eu sou sal, aonde eu estou, eu tempero. Eu vi um vídeo hoje que o pastor ele fala bem assim: quando você se assenta numa mesa para conversar com um grupo de pessoas, depois que você conversa com esse grupo de pessoas e se levanta, o que você deixa quando você levanta dessa mesa? As pessoas viram para você e falam: nossa, só reclama, só murmura, só fala mal, nunca fala bem. Ou quando você levanta, as pessoas falam: não vai embora, não, vamos marcar outro dia, eu quero te ver de novo. Qual é o legado que você deixa? Dependendo do legado que você deixa, você já se tornou insípido, você já não tempera mais. Entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Romanos 1,6. Nós somos dele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1,3. E o poder da mentira? Será que ele veio para nos libertar da mentira também? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nosso presidente ele cita esse texto aqui fora do contexto, mas está valendo. A verdade vos libertará. O que é a verdade? Se o Filho, pois, vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Se Ele está na sua vida, por que há prisão? Por que não há liberdade? Por que estamos em cativeiro? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade não é uma palavra falada, a verdade é uma pessoa. Então, para nós, a verdade é essa. Qual a maior mentira contada? Que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Foi um bom homem, um grande profeta, que as suas boas atitudes, ou seja, as suas boas atitudes vai levar você para o céu. Isso é uma mentira que te contaram. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, 3, 5. Então, existe uma mentira sendo contada por Satanás. A Bíblia diz o quê? Que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Então existe uma mentira sendo contada aí fora. Não, Jesus não é isso não. Não, eu não preciso buscar. Tá bom assim, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma boa pessoa. Todo mundo fala isso. Mas aí temos um problema. Quando você se encontrar com Ele, o que você dirá? Qual é a verdade que nós temos que contar? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, que até hoje sua graça e misericórdia nos tem alcançado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a verdade que nós temos que contar. Essa é a verdade que nós temos que viver. Fora isso, tudo é mentira e enganação. Você tem que viver, você tem que não sei o quê. Vai viver sonhos, vai viver projeto. Deus realiza sonhos, sim. Salmo 37 diz isso. Mas para nós que temos o Espírito, diz: buscai as coisas que são do... Nosso foco é outro. Então, o dia que você aprender a buscar as coisas do alto, as coisas de baixo já vai estar tudo organizado para você. Vai fluir naturalmente. Dinheiro, roupa, comida, bebida, tudo flui. Sem muito esforço. E qual é o seu poder libertador? Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e a lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Ele veio para nos libertar. Ele veio para te fazer livre, para você servir ao nosso Deus e Pai, sem esse temor do inimigo. Se levante contra as prisões da sua vida. Decida receber essa liberdade em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço já está pago. Ele mesmo disse na cruz: está consumado. Quero desafiar você a perguntar para o Espírito Santo de Deus: qual é a prisão que você tem vivido? É um pecado? É uma atormentação na alma?
É identidade? É enfermidade? É o quê? Pastor, é um pouco de cada coisa. Se for chamar o carcereiro espiritual, ele vai ter que vir com molho de chave aqui. Fique tranquilo, o anjo de Deus vai descer com a chave e você vai sair dessa cadeia.